pessoal, vamos para a aula 262, revisando o conteúdo, ficha número 2. Então assim pessoal, questão número 9, UECE, eu acho que é Estadual do Ceará. Me corrijam aí, é tanta universidade por esse Brasil que às vezes eu me perco, às vezes eu falo um nome errado, mas pode me corrigir, não tem problema, isso aí não vai fazer muita diferença. UECE, uma placa metálica retangular, questão número 9, com um orifício circular no centro, tem uma temperatura elevada de 30 para 60 graus Celsius. O que acontece com o orifício? Discutimos essa questão. Então, tem um buraco, tem um orifício. Se ela for aquecida de 30, θ zero, 30 graus Celsius para 60 graus Celsius, o que acontece com o tamanho, o diâmetro do orifício? O buraco cresce junto, diminui ou fica do mesmo tamanho? Lembram? O buraco cresce junto, então o diâmetro do orifício aumentará. Bem fácil essa daí, quem não lembra por quê, né, assista lá que todas as moléculas aumentam a distância de maneira igual. Questão número 10, tem várias questões aí com essa história do orifício aí nessa dilatação superficial. A questão número 10, UFMG, Federal de Minas Gerais. João, chefe de uma oficina mecânica, precisa encaixar um eixo de aço em um anel de latão, como mostrado nessa figura. Então, na questão de número 10, tem um anel que é de latão, tá? E tem um eixo que é um eixo de aço que precisa ser encaixado nisso aí. Tá? Quem quiser procurar aí no YouTube vai achar vários vídeos dessa aplicação. Existe isso mesmo. Às vezes tu precisa encaixar duas peças e se faz de propósito uma peça menor que a outra. Aí tu resfria ou aquece, geralmente tu resfria uma delas e tu encaixa e depois quando esquentar vai ficar presa a peça. Tem uns vídeos bem legais aí, de repente até coloco aí nas referências. Aí diz assim: a temperatura ambiente, o diâmetro do eixo é maior que o orifício. Então está aqui o eixo, está aqui o orifício. Então o diâmetro do eixo DE é maior que o diâmetro do orifício DO. Então o DE na temperatura ambiente é maior que o diâmetro do orifício, é maior que o buraco, então ele não entra. Tá? A pergunta é a seguinte: sabes que o coeficiente de dilatação térmica do latão é maior que o do aço. Então, aqui é aço e aqui é latão. Então, sabe-se que o coeficiente do alfa do latão é maior que o alfa do aço. Maior que o alfa do aço. Opa! Maior que o alfa do aço. Beleza, continuando. Diante disso, são sugeridos a João alguns procedimentos descritos nas alternativas a seguir para encaixar o eixo no anel. Então ele vai encaixar um eixo que é cilíndrico, que tem um diâmetro maior em algo menor. Tá? Vamos ver o que é proposto. Se eu resfriar apenas... procedimento que... ele quer um procedimento que não permite esse encaixe. Que não permite esse encaixe. Eu pergunto, se eu resfriar apenas o eixo, serve? Se eu resfriar o eixo, apenas o eixo, ele vai ficar com um diâmetro menor, e se ele ficar com um diâmetro menor, ele vai encaixar. Então, essa serve. Nota, ele diz que não permite, Então essa aí vai servir. Resfriar apenas o eixo serve. Aquecer o anel, o que acontece quando eu aqueço o anel? Ele cresce, encaixa o eixo? Sim, a B serve. Resfriar o eixo e o anel. Opa! Se eu resfriar o eixo e o anel, nota que o alfa do latão é maior. Os dois vão diminuir se eu resfriar o eixo e o anel. Mas quem é que vai... Nota, lembra que a dilatação, o delta do diâmetro, vai depender do diâmetro inicial, alfa, delta de temperatura. Se eu resfriar os dois, o que vai acontecer? Esse cara aqui, o latão, tem um maior diâmetro, tá? O eixo tem um maior diâmetro, e ele tem um maior coeficiente.
Então ele vai ter mais diâmetro e mais coeficiente. Ou seja, se eu resfriar os dois, esse cara diminui muito mais que esse. Então, apesar desse diminuir, ele ficar mais com um diâmetro menor, esse diminui muito mais. O que acontece? Não encaixa. Então essa não serve, resfriar o eixo e o anel. Agora, se eu aquecer o eixo e o anel, o que vai acontecer? Os dois vão crescer, certo? Esse fica mais espesso, mais largo, mas esse buraco também. Como o buraco que é feito de latão tem maior tamanho inicial e maior coeficiente, o buraco do tamanho de latão vai crescer mais e aí encaixa. Ele quer a sugestão que não encaixa, resfriar o eixo e o anel. Beleza. A número 11 da Federal de Santa Catarina, ela tem aí uma ideia muito parecida com essa anterior, só que são vários itens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens para ser discutidos. Tá? Eu vou colocar rapidamente, é um desenho muito parecido. Tem uma placa aqui, tem uma placa. Essa placa tem um buraco. Essa placa aqui tem um buraco que ele chamou de RB. Uma placa tem um buraco com um raio RB, R0B, raio inicial B. E tem um rebite que deve ser colocado aqui. Ele dá uma ideia aqui do rebite. Esse rebite vai ser colocado então aqui. E ele te dá um raio. Na verdade é raio, não é diâmetro, tá? Ali era diâmetro, aqui é raio. Então ele te dá o raio do rebite que é RA. Ele chama de RA e RB. Eu vou chamar de R0B e R0A, raios iniciais. Vamos então ao problema. Um aluno de ensino médio está projetando um experimento sobre dilatação dos sólidos. Ele utilizou um rebite de material A e uma placa de material B de coeficiente de dilatação térmica, respectivamente ∝A e ∝B, dois materiais diferentes. A placa contém um orifício em seu centro, conforme indicado na figura. O raio A do rebite é menor que o raio B. Então o raio inicial do rebite é menor que o raio inicial da placa B. Bom, aí ele diz assim, ambos os corpos encontram-se em equilíbrio térmico com um meio. Analise as seguintes proposições e dê a resposta à soma dos números que precedem as proposições. Então nota que existe uma folga. O buraco aqui, o orifício na chapa, é levemente maior, levemente não, ele disse que era maior, não disse nem que era levemente. Então o RB é maior que RA, então o rebite entra. Aí ele diz assim, em várias proposições, se ∝A maior que ∝B, se ∝A igual a ∝B, se ∝A menor que ∝B, tarará, o que acontecerá com a folga? O que é a folga? Existe um espacinho aqui, que é uma folga. Essa folga é a diferença entre o raio B menos o raio B menos o raio A. O tamanho do raio B. Em qualquer momento, inclusive no momento inicial. Raio 0B menos raio 0A. É uma folga que existe, é um espaço que existe entre os rebites. Agora, tem um item aí que eu quero discutir com vocês. Primeiro eu quero fazer alguns itens que são os mais fáceis. Eu quero pular o item 1 e o item 2, tá? Vamos aos itens mais fáceis. Se eu aquecer somente, ele diz assim, se ∝A igual a ∝B. Não interessa se ∝A igual a ∝B. Se tu aquecer apenas a placa, tu aquece a placa, o que acontece com o buraco? O buraco aumenta. Se não mexer com o rebite, a folga vai aumentar. Então, tá certo isso? Se tu não mexe com o A, tu aquece a chapa, o B aumenta. Se o B aumenta junto com a chapa, a folga aumenta. Tá? Eu aumento esse número, então a subtração aumentará. Então o item 04, fácil, eu vou aumentar só a chapa. Independente dos coeficientes, tá? Se fosse igual, maior, menor, eu aqueci só a chapa, aumenta, a folga aumenta. 08, a folga ficará inalterada se ambos forem igualmente aquecidos. Vamos analisar isso aí daqui a pouco. 16. Aquecermos apenas o rebite. A 16, olha só. Então a 04 estava certa. Eu vou aquecer apenas a chapa, a folga aumenta.
Se eu aquecer apenas o rebite, então eu aqueço apenas o rebite, vai crescer o RA. Se esse número não mexer e eu cresço esse, a diferença diminui, a folga diminui. Então o que ele vai dizer? A folga aumenta, então a 16 está errada. A 16 está errada. Agora, 32. Se alfa A é maior que alfa B, a folga aumentará se apenas a placa for aquecida. Pessoal, se eu aquecer apenas a placa, o raio B aumenta. Se o raio B aumenta e não mexendo no rebite, a folga vai aumentar. Independente dos coeficientes, se for maior, menor ou igual, se tu aquecer só a chapa, a folga aumenta. Se tu aquecer só o rebite, a folga diminui. Então, a 32 está correta, a 04 está correta e a 16 estará errada. Então, nós temos o item 01, 02 e 08 agora para analisar, tá? Para analisar. Vamos cuidar aqui. Ele fez algo errado, tá? Eu não considero que ele deu aí na número 1, eu vou te provar por quê. Que a número 1, ele deu como certa, tipo, desprezando os raios, mas não pode fazer isso. Olha aqui. Ele considerou na 01, olha o que ele considerou na 01. Ah, se o alfa A é maior que o alfa B, se o alfa A é maior que o alfa B, então ele pensou o seguinte, tudo bem, delta do raio é raio inicial, alfa, delta de temperatura, tá? Quem tem mais coeficiente é o A. Se o A tem mais coeficiente, ao aquecer, o que acontece? Quem tem mais coeficiente dilata mais. Então o pino dilata mais que o buraco. Isso ele falando. E aí o que acontece? Se o pino dilata mais que o buraco, a folga vai diminuir. Foi o que ele falou no item 1. A folga irá aumentar se ambos forem igualmente resfriados. E depois a folga irá ficar inalterada se igualmente, na 02, aquecidos. Ele deu a 01 como o quê? Como correta. Se alfa A é igual a alfa B, se eu resfriar, se eu fizer um ΔT negativo, ele considerou, esse cara tem mais coeficiente, então ele encolhe mais do que o buraco encolhe. Então a folga vai aumentar. Ele deu como verdadeira. Igualmente, resfriada, a folga irá aumentar se o alfa A é igual ao alfa B. Vou te mostrar que depende, não é bem assim. Ele deu como correto, tá? Discordo. E a folga irá ficar inalterada se ambos forem igualmente aquecidos. Vou te provar que essa está errada. Depois, 08. Se forem iguais, a folga ficará inalterada se ambos forem igualmente aquecidos. Também vou te mostrar que a 08 está errada, tá? Ele deu como certo a 01, 04 e 32. 04 e 32 já tinha te mostrado que são verdadeiros. Agora, a 01 eu discordo. A 01 eu discordo. Eu colocarei como errada porque depende. Tu vai ver. O tamanho final, vou te provar agora, é o tamanho inicial mais o que dilatou. R0 alfa delta de temperatura. Portanto, a folga, qual era a folga inicial? F0 era R0B menos R0A. Essa era a folga inicial. Tá? Depois que eu aqueço, eu vou ter uma folga final que é o raio B menos o raio A. Ou seja, o raio do buraco menos o raio do rebite. Agora, RB, o que é RB? R0B mais R0B alfa B delta teta menos RA. O que é RA? Raio final do A. É menos R0A mais R0A alfa A delta teta. Bom, nós teremos então que a folga será R0B menos R0A. R0B menos R0A mais R0B alfa B delta teta menos, esse menos aqui deixa esse e esse com menos, R0A alfa A delta teta. Agora, pessoal, R0B menos R0A é a folga inicial. É a folga inicial. O delta de temperatura eu vou colocar em evidência. E eu vou ter R0B alfa B menos R0A alfa A. Opa, aqui cometi um erro. Alfa A.
Bom, a pergunta é, eu vou somar um termo positivo ou negativo? Olha o que o item 1 falou. A folga irá aumentar se ambos forem igualmente resfriados. Resfriar, eu tenho um delta, resfriar, eu tenho um delta de temperatura negativo. E foi só isso que ele considerou. Só isso que ele considerou. Tá? Porque ele considerou alfa A maior que alfa B. Agora, se alfa A, olha aqui, toda a questão agora é se esse produto entre o delta teta e R0B alfa B menos R0A alfa A vai dar positivo ou negativo. Tudo depende. Agora a pergunta é, R0B alfa B é maior, é menor ou igual a R0A alfa A? Resposta. Olha só, eu sei que R0A é menor que R0B. Ou seja, eu sei que esse número aqui é maior do que esse. Certo? Agora, ele está me supondo que o alfa B é menor. Bom, eu tenho um número maior vezes um menor. Ele me diz que o alfa B é menor que o alfa A. Tá aqui, ó. O alfa A é maior. Agora pergunta, aquele produto é maior, menor ou igual a esse produto? Resposta, não sei. Não sei, depende. Seria possível que o R0B alfa B fosse, por exemplo, fosse menor que o R0A alfa A? Poderia? Poderia. Se esse número é menor que esse, aí isso aqui daria negativo, vezes o negativo do resfriamento, eu teria um valor positivo. Aí o que ia acontecer? A folga ia ser a F0 mais um número positivo. Conclusão, a folga ia aumentar. E ele disse que ia aumentar. Beleza. Ah, então tá certo. Não, calma. E se R0B alfa B fosse igual a R0A alfa A? Poderia? Porque olha só, eu sei que R0B é maior que R0A. Ele me falou isso na questão. Ele me disse que esse número é maior que esse. Poderia ajustar esses produtos e dar igual? Poderia. Daí isso aqui daria 0. Isso aqui desse 0 vezes qualquer temperatura daria 0. E a folga seria do mesmo tamanho. A folga não ia se alterar. Agora, também poderia que R0B alfa B fosse maior que R0A alfa A. Qual a conclusão? Esse número aqui sendo maior que esse, daria um número positivo. E esse positivo vezes o ΔT negativo daria algo negativo. E eu ia ter F0 mais um número negativo, ou seja, a folga ia diminuir e não aumentar. Para que a prova que o item 01 está errado. Se alfa A for maior que alfa B, a folga entre ambos, a folga irá aumentar se ambos forem igualmente resfriados. Errado. 02. Se alfa A é maior que alfa B, mesma coisa. Se alfa A é maior que alfa B, a folga ficará inalterada se ambos forem igualmente aquecidos. Não sei. Não sei. A folga até poderá ficar inalterada. Eu não sei, depende dos valores. Maior, menor não serve. 04. Se alfa A é igual a alfa B, aquecermos somente a placa, a folga aumentará. Bom, essa está correta. Se alfa A é igual a alfa B, a folga ficará inalterada se ambos forem igualmente aquecidos. Se ambos forem igualmente aquecidos, tá? Eu pergunto, se ambos forem igualmente aquecidos, se eu tiver um ΔT positivo, eu posso afirmar que se esse número for igual a esse, o que vai acontecer? Como esse número é maior que esse, vai acontecer que vai dar um número positivo, positivo a folga vai a folga ficará inalterada, não, a folga vai aumentar. Então por isso que 08 está errado
e os outros itens tá certo. Então, para mim a resposta é 36 e não 37. Tá? Perdemos um tempo nessa questão aí, mas eu não sei se alguém entrou com recurso, mas eu já vi várias vezes o gabarito dessa questão. Eu contesto, porque, quer ver, argumento teórico, muito mais simples que a conta. Eu fiz a conta para provar. Ele está dizendo que o alfa A, que tem menor raio, se resfriar, tá? Se resfriar. Agora eu pergunto, esse cara de fora, ele tem um coeficiente que é menor, ok? Ele vai dilatar menos. Em tese, porque ele tem menos coeficiente. Mas ele tem mais raio. Se ele tem mais raio, a tendência é que ele dilate bastante. É uma briga entre esses dois caras aqui. Eu não posso dizer que necessariamente quem tem mais coeficiente, o A vai encolher muito e a folga vai aumentar. Depende. Contesto a questão de número 11. Podem colocar nos comentários se vocês concordam ou discordam. Se alguém achou aí o meu erro, pode comentar. Mas tá aqui a prova matemática. Tá? Eu tenho que ver esse produto aqui. Bom, vamos para a questão número 12. O FMS. Uma chapa homogênea tem sua área aumentada de 0,17% quando a sua temperatura aumenta 100 graus Celsius. Analise as proposições a seguir e dê como resposta a soma dos números que precedem as proposições. Tá? Bom, o que acontece aí nessa questão de número 12? A questão do número 12, o FMS diz que, na número 12, uma chapa aumenta 0,17%. Lembra que ΔA por A0, a porcentagem, ou seja, beta vezes ΔT, vai te dar a porcentagem. Se é 0,017, então eu sei que isso aqui é 0,0017, porque isso aqui é o tal do 0,17%, ó, 2 unidades. Então, delta de temperatura é 0,00017. Aí, quando sua temperatura aumenta, quando tem um delta de 100 graus Celsius. Tá? Então, na verdade, eu tenho que beta vezes 100 graus Celsius, tá? Beta vezes 100 é 0,0017. É isso que ele me deu. Beta vezes 100 é 0,0017. Primeira pergunta, a temperatura da chapa variou 375,5 Kelvin? Não, né? A variação de temperatura em Celsius é a mesma variação de temperatura em Kelvin. Se variou 100 graus Celsius, vai variar uma temperatura de 100 Kelvin. Errada a primeira. 02. A temperatura da chapa variou 0,17%? Não, a temperatura da chapa variou 100 graus Celsius ou 100 Kelvin. Então 0,2 tá errada, 0,4. A temperatura da chapa variou 9 graus Fahrenheit. Lembra que para uma variação de variação de temperatura em Celsius, ponto gelo ou ponto vapor varia 100 graus Celsius. E quantos Fahrenheit varia? Varia de 32 a 212 Fahrenheit. Então, ao variar 100 graus Celsius, varia 180 graus Fahrenheit. Portanto, errada 0,4. 0,8. O coeficiente de dilatação superficial da chapa é 1,7 vezes 10 na menos 5. Bom, já até te falei ali antecipadamente qual era a interpretação da porcentagem de aumento. Então, beta vezes 100 é 0,0017. Vamos já botar aqui então, beta vezes 1 vezes 10 na 2 é igual, 1, 2, 3. É 1,7 vezes 10 na menos 3. Então, beta vale 1,7 vezes 10 na menos 3 sobre 1 vezes 10 na 2. Ou seja, 1,7 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Está aí certa, então, a 0,8. Ele falou isso, 1,7 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1.
O coeficiente de dilatação superficial da chapa é 1,7 vezes 10 a menos 5 Kelvin a menos 1? Sim. Lembram que o coeficiente graus Celsius na menos 1 e Kelvin na menos 1 é o mesmo coeficiente. Por quê? Porque o que varia em Celsius varia em Kelvin também. Então, o mesmo coeficiente beta superficial, que é 1,7 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1, é Kelvin por variação de 1 Kelvin. Certo? Então, 8 e 16, resposta 24 para a questão de número 12. Vamos para a número 13 da ficha 2. Então, na número 13 é dito assim, Mackenzie, São Paulo. Então, 8 e 24 para essa daqui. 8, 16, 24, resposta. 13, Mackenzie. Uma placa de alumínio tem coeficiente de dilatação linear do alumínio, alfa igual a 2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Com 2,4 metros quadrados, a temperatura, a área é a uma temperatura de menos 20. Foi aquecido até 176 graus Fahrenheit. O aumento da área da placa foi de quantos centímetros quadrados? Aí nós temos que ficar atento nas unidades. Então eu tinha uma área inicial de 2,4 metros quadrados. Tá? Ele me deu que a temperatura inicial era de menos 20 graus Celsius e a temperatura final é de 176 graus Fahrenheit. Tá? Qual foi o aumento sofrido na área? Então ele quer o delta na área. Delta da área é a área inicial, beta vezes o delta de temperatura. Beta é 2 vezes o alfa. Ele me deu o alfa. O alfa do alumínio é 2 vezes 10 na menos 5. Portanto, 4 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Bom, essa área eu sugiro botar em centímetros quadrados. Lembra que cada centímetro, cada metro quadrado é 10 na 4 centímetros quadrados. Então 2,4 vezes 10 na 4. Porque ele pediu a resposta em centímetros quadrados. Só temos um último problema, transformar 176 graus Celsius em o quê? Ó, temperatura em Celsius, né? Porque eu preciso de uma variação de temperatura em Celsius. A temperatura em Celsius sobre 5 é a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Bom, então temperatura Celsius sobre 5 é igual a 176 menos 32 sobre 9. Quanto é que dá 176 menos 32? Dá 144. Tá? Então, 144 sobre 9. Então, vamos fazer aqui num cantinho 144 dividido por 9. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 1, vai dar 9. Então vai dar o quê? 5 vezes 4. Agora dá quanto? Aqui dá 6 vezes 9, 54. Tá? Então tá aí. 16. Então isso aqui vai dar 16. Então θ sobre 5 é igual a 16. Então a temperatura Celsius é 5 vezes 16. 10 vezes 16 é 160. Então a temperatura Celsius 80 graus Celsius. Então vai de menos 20 a 80. Então o delta de temperatura fechou 100 graus Celsius. 10 na 2. Bora fazer a conta então. Delta de área é área inicial, 2,4 vezes 10 na 4 centímetros quadrados. 4 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Agora 100 eu já vou botar como 1 vezes 10 na 2 graus Celsius. Então, 1 vezes 10 na 2 graus Celsius. Graus Celsius com graus Celsius corta fora. Tira fora aqui, ó. Agora, 4 vezes 2,4 vai dar quanto?
9,6. 2,4 vezes 4. Mantém a base e agora somos expoentes. 4 mais menos 5 menos 1. Menos 1 mais 2 mais 1 centímetros quadrados. Delta de área, portanto, 96 centímetros quadrados é a variação da área. Tinha que se ligar aí nas unidades que tinha aí uma dificuldade. Então, alternativa C de Canadá para a questão número 13. Agradeço a presença de todo mundo nessa aula. Até a próxima aula. Aquele abraço!